Desvendando o passado, entendendo o presente e construindo o futuro. Criado em 1992, o IPTH é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos de apoio à saúde mental que tem como missão dedicar-se a serviço da sociedade, promovendo a expansão da consciência, a saúde física e mental e o direcionamento para uma vida de sucesso através da transmissão de conhecimentos embasados na ciência mental, na espiritualidade e em nossas técnicas psicoterapêuticas. Idealizado e coordenado pelo Dr. Celso Sheffer, teólogo, psicanalista sistêmico e constelador, reconhecido nacionalmente pelas suas pesquisas em saúde mental e espiritualidade, através do recebimento de diversos prêmios. O IPTH está instalado em Apucarana, Paraná, em sua sede própria, com mais de 30 mil metros quadrados de área verde e 3 mil metros de área clínica. O Instituto oferece serviços para pessoas e empresas tais como palestras, workshops, cursos presenciais e online, celebrações, imersões e atendimento clínico psicoterapêutico, através de técnicas como método ASMI, constelações sistêmicas familiares, Buddy Talk, Theta Healing, terapia vibracional quântica e sagrado feminino, proporcionando através do autoencontro a sublimação de problemas de saúde físicos, mentais e espirituais, como a depressão, ansiedade, esquizofrenia, TDAH, bipolaridade, dependência química, insônia, anorexia, conflitos familiares, problemas financeiros e outras temáticas importantes. Mais de 60 mil pessoas já passaram pelos atendimentos terapêuticos proporcionados pelo IPTH. Os recursos arrecadados são aplicados em prol do próprio Instituto, em benefício de sua infraestrutura, recursos humanos, capacitação de profissionais e projetos que beneficiam a sociedade. Ainda há muito para construir e muito potencial para ajudar a humanidade, pois os sonhos não param e a cada conquista se torna um marco para o IPTH. Novas ideias surgem diariamente e com elas os desafios. Mas com força e afinco, a caminhada continua com o intuito de tornar as instalações do IPTH um lugar cada vez mais acolhedor, inovador e restaurador para atender com maior excelência aqueles que nos procuram. Bom dia, queridos telespectadores! Bem-vindos a mais um programa Introspectismo. A sustentação para todo e qualquer sucesso em qualquer área da nossa vida depende da estruturação da tricotomia do destino, que é a esfera do eu, esfera do relacionamento e do trabalho. Você já parou para pensar que sua vida pode estar totalmente desestruturada e embasada na tricotomia do destino? Muitos de nós colocamos sempre o trabalho antes do eu e do relacionamento, ou o relacionamento acima do eu. Enfim, nunca nos priorizamos. Achamos que os outros e as outras coisas são mais importantes que nós. Então fique conosco e entenda mais. E como podemos fazer para nos realinharmos e colocarmos essas três esferas da nossa vida em ordem. Bom dia, estamos iniciando mais um programa do Introspectismo. Programa idealizado e realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, sobre o jogo das identidades. Você sabe qual é o jogo das identidades? Sabe quais são as identidades mais importantes que vivenciamos no nosso dia a dia? Por exemplo, um empresário, ele tem a identidade do trabalho, onde ele tem que ter pulso, ser firme, muitas vezes agressivo, né? Agressivo não de bater, mas agressivo de movimento, fazer acontecer.
E quando ele sai da empresa e ele vai para casa, ele precisa se despir da identidade de empresário e colocar uma nova identidade. Se ele tem filhos, ele vai precisar ser pai, brincar com essas crianças, dar atenção. Em algum momento ele vai se conectar também à sua esposa, e aí ele tem que trazer a identidade do marido, em um olhar carinhoso, perceber o que essa esposa pode estar precisando, trocar ali, né, informações, trazer esse relacionamento para o equilíbrio durante o tempo que ele está em casa. Então você está se despindo das identidades que você tem que viver fora de casa para então encontrar as identidades necessárias para viver dentro da sua casa? Ou você permanece com aquela mesma identidade? Preste atenção, fica com a gente, porque o permanecimento de uma identidade errônea no lugar errado te traz muito bloqueio, desequilíbrio e estresse na sua vida e nos seus relacionamentos. Bom dia. Olá, Mayusha, bom dia, telespectadores do canal 38. Gratidão por estar conosco no programa Introspectismo, uma viagem para dentro de si. O nosso propósito desse programa é trazer conhecimento que gera compreensão, que gera sabedoria e que gera discernimento. Quando a Mayusha fala do jogo de identidade, nós podemos perceber que hoje, infelizmente, a sociedade moderna vive verdadeiras crises de identidade. Como se nós não tivéssemos identidades para substituí-las de acordo com a ocasião. E eu, como pesquisador em genoma mental, sou um psicocientista em genoma mental, nós temos mais de 60 mil pacientes tratados no nosso instituto. Além do tratamento, nós fazemos pesquisas para compreender como anda o desenvolvimento do ser humano, do nosso psiquismo. E nós temos observado que a falta da flexibilidade das identidades começa na infância. Ou quase todos os problemas, né, Mayusha? Começa na infância, né? A maior parte está ali do 0 a 7 anos. É verdade. Por quê? A falta de rotina para as crianças faz com que o cérebro físico, veja bem, mente é uma coisa, cérebro é outra. Mas aqui no nosso cérebro físico, o cérebro é o executor de comandos, tá? O cérebro executa aquilo que a mente comanda. Agora, uma criança que não tem horário para dormir, não tem horário para se alimentar, não tem horário para brincar, não tem horário para estudar, quando já está na fase do estudo, não tem nenhuma responsabilidade em arrumar o quarto, em organizar seus brinquedos, o cérebro começa a não obedecer comando. Então ele vai dormir junto com os pais, meia-noite, 1h da manhã, ainda ele quer brincar, ele não sabe que hora para dormir, não foi ensinado. E aí não tem hora para acordar de manhã, ele levanta, joga as cobertas para tudo quanto é lado, o cérebro não obedece os comandos. Por quê? Não foram instalados os comandos chamado ordem. Então, o mecanismo psíquico da criança entra numa verdadeira desordem. Ele não compreende que nós temos obrigações. Nós temos hora para dormir, a hora para acordar, a hora para tomar banho, a hora para se alimentar. E aí vem o grande problema das crianças hoje em dia. Elas não querem comer, porque é tanta mídias sociais, Estímulo. é tanto estímulo e a falta dos comandos da rotina, né? Que aí a criança na idade escolar, a primeira semana de escola, os professores já chamam os pais. Olha, ele não para, ele não consegue focar, claro que não. Não tem nenhum comando instalado no cérebro, não tem rotina, não sabe a mudança dos segmentos, como que vai saber o jogo de identidade? Aí nós temos um adolescente vulnerável, dado às más companhias, a má índole, e a grande maioria ainda induzido pelos joguinhos de computador, jogos de matar, são induzidos à índole perversa.
a uma índole marginal. E aí esse jovem, esse adolescente cresce e se os pais não forem firmes, perderão com certeza as rédeas. Porque não instalaram na infância, na primeira infância, os comandos dos segmentos. E aí como que ele vai fazer na vida adulta se ele não tem esta base? Mayusha, depois de adulto, um adulto problema, tem solução? Com certeza. Tudo tem solução na vida. Qualquer problema, qualquer comportamento, qualquer coisa que você esteja vivenciando hoje pode ser resolvido. Não fique aí chorando, se amargurando, pensando, eu não tenho solução, eu não tenho como melhorar isso ou melhorar aquilo. Qualquer coisa que você queira, você pode melhorar. Eu, por experiência própria, melhoro todos os dias algum comportamento, alguma coisa que eu não concordo ou que eu não aceito. Eu vou trabalhando isso em mim com ajuda terapêutica ou de ler livros, entender em algum vídeo. Então, temos muitas ferramentas hoje para usar ao nosso favor. O problema é que a gente acaba usando essas ferramentas contra nós. Muitas vezes eu vou lá estudar, ver algo edificante na internet e ao invés de eu assistir aquele assunto edificante, eu acabo me perdendo, rolando a página e não acrescentando nada à minha vida. Quando eu fico ali apenas vendo aquele feed de notícias e subindo, a minha mente ela está fotografando aquelas imagens que eu estou vendo e eu começo a me comparar. E aí eu vejo a minha vizinha que foi fazer uma viagem incrível, eu vejo a minha amiga que está com um relacionamento maravilhoso, mas eu esqueço de parar e analisar que aquela foto é apenas 1 segundo das 24 horas do dia da pessoa. Eu monto ali a história que eu quiser, mas eu não sei realmente o que está acontecendo na vida. Então use as ferramentas que você tem na sua vida, na sua casa, para te edificar e não para te distrair. Continue olhando, eu preciso ser melhor nisso, né? Eu preciso ser um bom marido. Então vá atrás de conteúdos que te ensine a ser um bom marido. E movimente, traga ação. E aí, através desses conteúdos, você pode sim curar qualquer área da sua vida. Qualquer coisa que você tenha de dor do seu passado, você pode curar sim e resolver, principalmente com um olhar e uma ajuda terapêutica. Muito bem, falando ainda sobre a dificuldade da troca de identidade. Eu estava falando anteriormente sobre o adolescente, a criança, né, que não teve rotina, que não teve educação para ele compreender as identidades. E o primeiro erro dos pais é pegar e não doutrinar o filho. Essa palavra doutrinar é doutrinar mesmo, doutrinar como filho. Então ele não respeita a mãe, ele não respeita o pai, não respeita os mais velhos, não respeita os avós e os pais acham engraçado. Gente, estão formando, me perdoe aqui, mas estão formando um adolescente, um jovem, um adulto frustrado. Os chamados adolescentes são adultos com comportamento de adolescentes, nunca entraram na identidade do filho, não respeitaram a mãe, não vão respeitar a professora, não vão respeitar as autoridades e quando arrumar uma companheira e se casar, vai separar rápido, porque ele não aprendeu a identidade primeira, que é a identidade do filho. Então ele se comporta como filho da mulher, da esposa, e aí ele se torna o tomador. Ele quer tomar, receber, só quer ser servido. Porque esta fase ele não aprendeu, não foi lhe colocado as informações necessárias para que ele aprendesse a se comportar como filho. Depois da infância, né, fica cada vez mais difícil. Por quê? Aí vai para a escola, são lá 30, 40 alunos que os professores têm que domar, como se fosse uma doma realmente, porque eles trazem de casa a falta da sensibilidade e a falta da estrutura do jogo de identidade. Uma criança mal educada, uma criança que responde os pais,
continuam vendo na professora a figura da mãe que não exigiu, da mãe que não ensinou. E aí, como somos seres espirituais, aquela mãe que não doutrinou o filho, que não deu regras para o filho, tem que ser punida. E aí então os filhos punem as mães, usam drogas, querem bater nos pais, não respeitam ninguém, e aí acham que a professora também tem culpa. Continuam na mesma forma tentando agredir a mãe na figura da professora, porque a professora substitui a mãe. E aí essa mãe chora, essa mãe se angustia, mas ela tem que ser punida na cabeça do filho, porque a criança é um espírito antigo. Eles vêm para nós como dependentes de serem educados. E essa educação começa logo ao nascer. Logo quando aprendem a andar, aprendem a falar. Então, nós somos responsáveis espirituais pelos nossos filhos. E quando nós falhamos como pais, quando não damos rotina e não ensinamos as responsabilidades, espiritualmente nós precisamos ser punidos. E somos punidos mesmos. Os pais são punidos, porque imagine o desgosto de um pai e uma mãe quando o filho usa droga, quando o filho se torna um traficante ainda muito jovem, quando o filho não respeita ninguém, arruma uma namorada, bate na namorada, porque ele tenta bater na mãe. E aí, imagina a tristeza e a decepção das mães e dos pais da mesma forma. E aí vem aquele choro inconsolável dos pais e ainda dizem, eu não sei onde eu errei. Claro que não sabe porque não estava pronto para ter filhos, porque para ter filhos tem que saber qual é a responsabilidade como mãe, como pai, que é dar a vida, dar educação, dar ensinamento, dar instruções e dar responsabilidade. Você vai forjando um caráter bem formado que traz uma criança, um jovem preparado para ser um adulto de futuro, um adulto de responsabilidade para ajudar a construir a sociedade. Eu não estou criticando você, mamãe, nem você, papai. Eu estou dizendo para você, se você errou, tem conserto. Mas não é falando, não é aconselhando, precisa de uma ajuda terapêutica. Na ajuda terapêutica, pelo método ASMI ou nas constelações familiares, nós conseguimos introjetar na infância da criança, nos registros da infância, uma reprogramação do DNA, que é uma reprogramação mental. Então, aquela criança que se criou sem regras nenhuma, sem responsabilidade nenhuma, é possível infundir dentro dela a identidade responsável, a identidade que compreende o que é rotina, que compreende o que é regras. E se nós não ensinamos as regras dentro de casa, os nossos filhos não vão ter regras na sociedade. E aí nós seremos envergonhados, tanto na sociedade e muitas vezes diante da própria família, de acordo com o comportamento desse filho, que a gente esqueceu de ensinar para eles a identidade número 1, que é benção, pai, muito obrigado, dá licença, muito obrigado e o respeito, né, Mayush? Sim. Então comece a partir de agora a olhar para esse filho ou para qualquer identidade sua que precisa de ajuste e traga uma resolução, uma ação. Faça algo para melhorar a cada dia a sua vida. Você é a única pessoa capaz a fazer isso por você. Claro que com a ajuda necessária. O programa de hoje está chegando ao final. A gente agradece a companhia de todos vocês e convidamos para acompanhar o nosso próximo tema, que será amanhã. Muito obrigada. Um grande abraço e até o próximo. Chegamos ao fim de mais um programa. Conteúdos fantásticos como os de hoje que lhe foi apresentado, você encontra acessando nossas redes sociais que aparecem aqui embaixo da tela. E para mais informações, entre em contato conosco e comece sua jornada para dentro de si.